próprio Deus. E se ele mentiu sobre essas coisas, logo, ele não é um exemplo a ser seguido. Como seguiríamos alguém que é mentiroso? Capítulo 2, o argumento é que afirmar o potencial das pessoas é mais importante do que lembrá-las da sua pecaminosidade. E nesse ponto, ele vai falar que nós devemos afirmar o potencial das pessoas. Ele vai falar que a gente deve afirmar o potencial das pessoas porque nós, na verdade, nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, por isso, nós temos que evidenciar isso e não ficar falando sobre pecados, que isso não vai ajudar em nada. Porém, o estado pecaminoso do ser humano é um estado real e verdadeiro. E você abdicar dessas coisas e deixar de falar essas coisas, volta à introdução, que é dizer apenas uma meia verdade, não contar a verdade completa. Logo, você está mentindo. E a gente viu que, na verdade, a única coisa que ele queria ali era simplesmente algo do tipo, olha, não vamos falar de pecados, porque senão vocês vão ter que falar dos meus pecados, eu vou falar dos seus. Então, ninguém fala do pecado de ninguém e a gente vive em paz. O capítulo 3, ele vai falar que o ministério de reconciliação deve ser valorizado acima de julgamento. Então, nós não devemos julgar as pessoas, nós devemos apenas viver em paz umas com as outras. Mas não é possível que a gente viva em paz se as pessoas estão agindo na maneira como elas querem, se elas estão agindo contrário às Escrituras, se cada um faz aquilo que acha que é correto. Parece que a gente volta aos tempos de Juízes, onde cada um fazia o que lhe parecia certo, e as pessoas cometiam cada vez mais pecados. Então, o julgamento, julgar não é algo pejorativo. O julgamento bíblico é um julgamento que leva a uma verdadeira reconciliação. E a gente, na oportunidade, a gente lembrou que as Escrituras julgaram o nosso comportamento e a nossa natureza para que, através da lei de Deus, julgada por ela, a gente pudesse correr para Cristo e, pela obra dele, ser salvo. Então, um verdadeiro julgamento nos levou a uma reconciliação de Deus para conosco, onde havia antes inimizade. O capítulo 4, ele cita que o comportamento gracioso é mais importante do que crer na verdade. Então, basicamente nesse capítulo, ele vai falar que o importante é você fazer o bem, fazer coisas boas, mas não crer na verdade. E lá ele faz um contraponto do tipo, se você se preocupa muito com teologia, com estudos, isso é perigoso, você vai virar um fariseu. Mas se a gente lembrar, o próprio Jesus, ele não condena os fariseus por se preocupar com teologia, por se preocupar com a lei, mas ele condena os fariseus por não viver ela. Então, assim, da mesma forma que eles estudavam e se aprofundavam, mas eles não viviam aquilo, eles eram hipócritas. A condenação de Jesus a eles não era porque eles queriam se preocupar com a lei, mas por conta da hipocrisia deles. No capítulo 5, ele diz que os questionamentos atraentes são mais valiosos do que respostas sólidas. Então, nesse ponto, ele vai falar assim, olha, nós devemos sempre questionar e meditar sobre todas as coisas, mas tome cuidado, porque não existe respostas sólidas. Ninguém pode afirmar certeza de absolutamente nada. Não existe certeza absoluta de verdades profundas. Mas a gente viu que nas Escrituras e através da palavra de Deus é possível sim que a gente tenha resposta sobre verdades profundas. E a verdade e a resposta para todas as coisas que a humanidade busca de maneira intensa é Cristo. Cristo é a resposta de tudo. Ele é o início e ele é o fim. No capítulo 6, a gente viu que ele fala que nós devemos encorajar a busca pessoal, porque isso é mais importante do que a unidade de grupo. E a gente viu que a unidade de grupo, ela é sim importante. Nós nos reunimos aqui como uma unidade de grupo, e a nossa finalidade aqui hoje é estudar as verdades de Deus, se aprofundar nelas para a santificação pessoal e a glória dele. Então nós estamos num objetivo comum. A gente deve, então, encorajar a busca pessoal das pessoas em relação a essas coisas. Nós devemos ensinar e encorajar as pessoas que elas, nas suas casas, elas leiam as Escrituras, que elas orem, que elas ensinem seus filhos, que elas evangelizem, que ela possa representar a Cristo como, de fato, ele deve ser representado. Agora, a busca pessoal ela deve ser desencorajada quando essa busca pessoal ela vai fazer com que ela tenha uma vida pecaminosa. Uma vida pecaminosa não deve ser encorajada, ainda que seja pessoal. E é nesse momento, sim, que a unidade de grupo interfere. E a gente viu que a disciplina eclesiástica ela vai lidar com isso. Né? A gente viu na oportunidade, inclusive, que a disciplina eclesiástica não vai tratar somente da exclusão da pessoa da igreja, mas a própria leitura diária das Escrituras, ela é uma espécie de disciplina eclesiástica. A oração é uma espécie de disciplina.
Toda vez que nós mantemos comunhão uns com os outros, somos mutuamente edificados, é também uma disciplina. Diariamente precisamos ser lembrados das verdades de Deus. Diariamente precisamos nos arrepender. Somos disciplinados por conta do Espírito Santo. Então, nós vemos que a disciplina eclesiástica, em sua última instância, que é a exclusão do membro da igreja, é a última coisa que se deve fazer, e não a primeira ação, conforme a gente viu lá no exemplo de Mateus 18. O capítulo 7, que foi a semana passada, falou que suprir as necessidades reais é mais importante do que manter instituições. Então, ali, esse capítulo é um prato cheio para quem quer ser desigrejado, né? Para quem não quer ficar em igreja, porque eu sou a igreja, eu não preciso estar numa instituição. Manter instituições é algo penoso, é algo que pesa sobre os irmãos. E nós sabemos que, infelizmente, algumas igrejas colocam sobre as pessoas esse peso. Eles constroem templos cada vez mais enormes, onerosos, que faz com que as pessoas estejam cada vez mais gastando seus recursos apenas para manter um templo. Essas coisas ocorrem? Sim. Mas quando o Gully pega e fala que isso é o cristianismo, ele erra. Ele erra porque isso não é o cristianismo. Isso aí é um falso cristianismo, logo um falso evangelho que deve ser abandonado. E é importante, sim, que nós tenhamos um local para se reunir. Às vezes, por conta de perseguição, nós não teremos esse local. Nós não teremos um local fixo, mas podendo ter esse local, nós devemos, sim, nos reunir de maneira regular. E isso é louvável e é totalmente bíblico. Portanto, essa situação de suprir necessidades reais, para a teologia liberal, nada mais é que fazer ações sociais. Então, ele acha que as pessoas que se dizem cristãs devem se reunir não em templos e não para ficar falando sobre escritura ou sobre pecado, mas se reunir para ajudar de maneira social as pessoas. Hoje, então, a gente vai estudar o capítulo 8 e ele fala que a paz é mais importante do que o poder. Esse título parece até filme de sessão da tarde, né? Mas tudo bem. O que a gente vai estudar hoje? O autoritarismo nas igrejas. Nós vamos estudar também a autoridade bíblica da igreja, a verdadeira paz, né? Ele fala que nós devemos então buscar a paz ao invés de querer poder. Então, o que é essa paz? E faremos algumas considerações finais. O Philip Gully, né, nessa parte, ele diz assim: quanto antes o autoritarismo for desafiado, mais saudável será a igreja. E ele acerta. Né? Ele, de fato, ele fala algo que é verdade. O problema de toda a teologia liberal é que, muitas vezes, eles apontam o problema real com a solução errada. Então, ele realmente aponta coisas que acontecem de errado, mas na hora de dar a solução, é uma solução totalmente humanista, totalmente antibíblica, que nada tem a ver com Deus. Mas antes da gente continuar, vamos fazer uma diferença do que, então, é autoritarismo e do que é autoridade. Eu peguei essas definições. Então, autoritarismo é a forma de governo que é caracterizada por obediência absoluta ou cega à autoridade, oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável. Então, é aquela liderança de igreja que quer ser obedecida de maneira inquestionável. É aquela liderança que quer ser obedecida e quer se meter na vida individual de cada membro para que a sua vontade seja feita e não a vontade de Deus. Então, logo que a gente, quando olha para esse tipo de liderança, a gente deve sim rejeitar. A gente não deve aceitar de maneira alguma que uma liderança de igreja seja dessa maneira. Do outro lado, autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. A grande questão que a gente vai ver hoje aqui é se, então, a igreja possui esse direito e esse poder de ordenar. Foi concedido a ela esse direito de autoridade para que ela pudesse julgar as coisas? Então, é isso que a gente vai tentar definir aqui. Sobre o autoritarismo. Às vezes a gente fala sobre autoritarismo e vem várias situações, exemplos na nossa memória, às vezes pessoais ou de amigos que passaram por igrejas onde pastores foram autoritários e exerceram uma liderança totalmente contrária às Escrituras. Mas isso não é novo. A igreja ainda se formando, há um relato bíblico lá na terceira carta de João, os versículos 9 a 11 do capítulo 1. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo, e os expulsa da igreja.
Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então a gente vê que mesmo naquela época, a igreja em sua construção, havia pessoas que rogavam para si o direito de poder mandar na igreja, de agir com a igreja da maneira como eles achavam que tinham que fazer. Esse Diótrefes mesmo, ele, além de querer exercer essa autoridade de maneira antibíblica, ele ainda falava palavra maliciosa contra os apóstolos e impedia que as pessoas da própria congregação recebessem os apóstolos ou pessoas próximas dele. Então, a visão de autoritarismo ali é muito forte nessa igreja. Inclusive, esse tipo de relato é um relato que parece tão presente, mas que teve sempre, em toda a história da igreja, sempre existiram pessoas dessa forma. Bom, aí o Philip Gulley vai falar assim, realmente, as pessoas são autoritárias, o autoritarismo está impregnado na igreja. E ele faz essa afirmação, ninguém pode nos dizer o que fazer ou no que crer. Né? E engraçado que o Michael Kruger responde. Ironicamente, o livro todo do Gulley trata sobre o que fazer e no que acreditar. Então, assim, ninguém pode dizer o que a gente deve fazer ou o que crer. Só eu. Eu posso. Né? Então, assim, é uma contradição do tipo assim, ele quer simplesmente dizer assim, contra o autoritarismo, mas para que não haja autoritarismo, então também não deve haver autoridade. E aí é onde ele erra. É onde ele realmente vai abordar o problema correto e vai dar a solução errada. Autoridade bíblica da igreja. O Michael Kruger ele faz a seguinte afirmação. Em que mundo defender a sã doutrina tornou-se um abuso de autoridade? A igreja não tem controle sobre suas doutrinas e ensinos? Paulo não diz a Tito que é dever do presbítero que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem, conforme fala em Tito 1:9, que é o texto que a gente vai ler agora. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Tito 1, de 7-9. A gente vê que as escrituras, ela concede autoridade à igreja. A gente já estudou aqui na igreja alguns domingos passados a epístola de Tito, e a gente viu que essas características, ela não está apenas atrelada àquele que é ministro do evangelho, aquele que é pastor, aquele que é presbítero, aquele que é diácono, não. Essas são características de todo cristão. Ou alguém aqui poderia dizer que um cristão não deveria ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. São características de toda a igreja. Portanto, você, membro da igreja, você possui também autoridade para lidar com as questões da igreja. Você deve zelar pela igreja. Você deve zelar pelo ensino da igreja. De que maneira? Apegado à palavra fiel. Porque somente apegado a essa fiel palavra de Deus é que você terá o devido poder, a autoridade, no caso, para exortar pelo reto ensino e convencer todos aqueles que contradizem a sã doutrina. Então, é responsabilidade nossa como cristão, seja diácono, ou presbítero, ou membro, não importa. Se você é cristão, é sua responsabilidade julgar as coisas da igreja para manter ela santa e manter ela de maneira que seja irrepreensível. Autoridade bíblica. Mas então, como devemos exercer essa autoridade? O próprio Jesus, lá em Mateus 20, 25, 28, ele vai falar assim. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma boa característica de autoridade da igreja não é simplesmente aquele que ensina. Não, eu ensino bem, eu sou bíblico, eu consigo expor as escrituras de maneira tranquila, de maneira eloquente, mas uma boa característica de liderança e de boa autoridade
é aquele líder, é o presbítero e pastor que é acessível à igreja. A gente, às vezes, vê presbíteros e pastores na igreja que você precisa praticamente preencher um formulário para simplesmente dar um bom dia para ele. E, de repente, aguardar 48 horas por uma resposta. Então, uma boa autoridade na igreja de um presbítero é aquele presbítero que é acessível à igreja, que está disposto a fazer como Cristo fez, que não veio para ser servido, mas para servir. É responsabilidade daqueles que estão na igreja, e não só presbíteros e diáconos, mas membro, você servir uns aos outros. Você deve estar preocupado com a vida do seu irmão, a vida de oração dele, a vida de santidade dele. Lembrando que em estudos anteriores a gente viu que se preocupar com a santidade do outro não exclui a importância de se preocupar com a própria santidade. Você não deve agir de maneira hipócrita, dizer ao seu irmão, ore e leia a Bíblia enquanto você mesmo não faz. Seguindo, ele vai falar então lá que nós devemos buscar a paz ao invés de poder. Então, o que seria essa paz, né? O Philip Gulley ele vai dizer assim, ó, os membros de uma igreja devem buscar a paz e não o poder. Uma boa frase de impacto, né? Aquela frase assim que você coloca no Facebook para ganhar algumas curtidas. Porém, para os liberais, e o próprio Gulley, no livro, ele vai falar assim, que a gente não deve, então, buscar uma vida de autoridade ou de poder. Nós devemos ter uma vivência pacífica uns com os outros. Portanto, aí ele dá o exemplo dele. E dá o exemplo do país dele. Então, portanto, já que a gente tem que viver em paz, os Estados Unidos não devem estar fazendo guerra com ninguém ou apoiando as forças armadas. Ou seja, para os liberais, a paz nada mais é do que uma extensão do que a ONU tenta fazer. Como se a igreja fosse, então, uma ferramenta da ONU para exercer paz mundial entre as nações. A igreja não é isso. A igreja é a noiva de Cristo, comprada por Cristo por alto preço. Então, a igreja ela deve sim ser pacífica. E a forma como ela leva a paz ao mundo é pregando o evangelho. A gente tem que entender que o mundo está em guerra. Numa guerra espiritual da qual existe uma enorme inimizade de Deus para com os homens. E a única forma de trazer paz a essas pessoas é pregar o evangelho para que as pessoas que creem em Jesus possam então ter essa inimizade desfeita. Então, de fato, haverá paz. O Michael Kruger, a respeito disso, ele vai dizer, como já expliquei, a Bíblia lida com o perdão ao próximo, com a reconciliação mútua, com a harmonia entre marido e esposa e com a remoção de hostilidade entre grupos. Gulley, porém, ignora completamente a forma como essa paz horizontal é alcançada. Então, o que ele está falando ali? Ele está falando assim, o Gulley ele acerta no ponto em dizer que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos viver em paz uns com os outros. Mas ele ignora, esquece, ou de maneira proposital não cita como esse amor de um para com o outro ocorre. Em Efésios 2, de 11 a 14, vai falar dessa forma. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Essa paz horizontal entre os seres humanos, ela só é possível se antes Cristo realizar a paz de Deus entre o homem. Você só é capacitado a amar ao seu próximo se antes você ama a Deus e ama aquilo que Deus ama. Porque se você não ama aquilo que Deus ama e diz ser bom, logo você vai relativizar tudo, que é o que acontece com os liberais. Então, logo, honrar pai e mãe não é tão importante, logo, matar é relativo, adulterar depende do caso, cobiçar, olhar não arranca pedaço, não é verdade? Então,
tudo começa a ser relativizado. Então, se você não está em Cristo e não tem o Espírito dele dentro de você, logo as coisas que Deus considera bom, você relativiza. Você acaba transformando essas coisas como secundárias. Bom, eu vou partir aqui para as considerações finais, que é onde eu vou ficar um pouco mais. Alguma pergunta aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Só. Pode falar. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 51, Uhum. quando Jesus diz assim: Cuidai vós que não vim trazer a paz à terra. Não vos digo, mas antes a dissensão. Lógico que Jesus não está querendo dizer que ele veio fazer com que nós venhamos brigar com todo mundo. Mas essa paz, esse ecumenismo aí que Gurley fala, Uhum. ecumenismo, né? E nós temos que lidar, ter paz com os budistas, os católicos, Sim. os espíritas. E Jesus não veio trazer paz, não, ele veio trazer espada. Sim, exatamente. A paz que Jesus vem trazer é a paz de Deus para com a humanidade. Quando nesse relato bíblico que você citou agora, ele vai falar assim, eu não vim trazer paz, você fala, mas você acabou de falar que ele veio trazer paz, agora ele está falando que não veio trazer paz. É porque aqueles que estão em Cristo acabam sendo inimigos daqueles que são inimigos de Deus. Logo, nós não somos nós que odiamos aqueles que não estão em Cristo, mas aqueles que não estão em Cristo nos odeiam. E eles sim fazem guerra para conosco. Então, a única forma da gente extinguir essa guerra não é através de belíssimos argumentos, não é através de muita eloquência, mas é através da pregação do Evangelho. É através da pregação do Evangelho e uma pessoa crendo nesse Evangelho é que haverá a verdadeira paz. É que haverá verdadeiro conforto e salvação eterna para a pessoa. Nas considerações finais. Então, a primeira coisa é que o autoritarismo ele deve ser excluído da igreja. A igreja é de Deus. A igreja não é do homem. Pessoas que vão à frente de ministérios e rogam para si o direito de mandar e desmandar na igreja a seu bel prazer, da maneira como ela acha que deve ser feito, essa pessoa ela está cometendo furto, uma tentativa de furto na propriedade que é de Deus. Deus é o detentor da igreja. É propriedade de Deus a igreja. Ele a comprou e ele a comprou por alto preço. Então, aqueles que querem se achegar e dizer, não, eu mando na igreja, faz do jeito que eu quero fazer, não, essa forma é totalmente antibíblica e pecaminosa. Essa pessoa ela deve ser chamada ao arrependimento. Essa pessoa ela deve ser, de fato, exposta e admoestada para que ela veja a loucura que ela está cometendo. A gente viu o caso de Diótrefes, que ele trazia para si a responsabilidade de definir o que cada um deveria fazer. Você não deve aceitar esses irmãos, não receba eles, não seja hospitaleiro, faça o que eu estou mandando. Então, esse tipo de autoritarismo, ele deve ser combatido na igreja. É por isso que quando eu falo que os membros que devem ser irrepreensíveis, assim como é o presbítero, assim como é o diácono, eles possuem essa mesma responsabilidade e autoridade de condenar aqueles ensinos que são contrários às Escrituras. A igreja não deve ser submetida de maneira cega e total aos ministros do Evangelho por conta de uma autoridade que não foi dada a eles. A autoridade deles foi de conduzir o rebanho de Deus para Deus, mas não conduzir o rebanho de Deus para eles. As ovelhas não são dele, as ovelhas são de Cristo e ele cuida dela. Então pensa que se cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar da igreja e zelar pelo ensino, até que ele retorne, quando ele retornar, como é que você terá zelado pela igreja? O que você terá feito pela santidade da igreja? O que você terá feito para manter ela pura e santa? Você terá feito esforços para isso? Ou você simplesmente terá sido negligente em achar que você não tinha que fazer nada, porque afinal a responsabilidade é de quem está lá na frente, falando alguma coisa, fazendo um estudo ou pregando o evangelho? A responsabilidade é de cada um de nós. Saiba que se amanhã a igreja começar a pregar um falso evangelho e começar a fazer falsos ensinos, a responsabilidade é sua. Se você permite que isso ocorra, a culpa também é sua. Não pense que você está livre dessa culpa. Você não está livre desse erro. Você permitir esse tipo de coisa também é erro seu. Então nós devemos ter verdadeira responsabilidade e zelo por isso. Nós temos que lembrar que nós não estamos aqui apenas para nos reunir porque somos totalmente legais. Nem todo mundo é tão legal assim. Nem eu sou legal o tempo todo.
Mas a gente tem que ver que a gente se reúne por conta de Cristo. A gente se reúne para glorificar a Ele. A gente se reúne para ter comunhão com Ele, para que a gente possa aprender dele. Tudo que acontece no âmbito da igreja, seja num sábado, numa quarta-feira de oração ou num domingo, ele ocorre mediado pelo Espírito Santo. É ele que conduz toda a reunião. É o Espírito dele que está ali para nos dizer o que fazer. Ele vai instruir, ele vai admoestar, ele vai fazer com que a gente aprenda. Então não pense que nós estamos aqui para adquirir conhecimento do irmão alheio. Nós estamos aqui para adquirir o conhecimento que vem de Deus, da qual Deus capacita cada um de nós de maneira diferente. Alguns mais, outros menos, e aquele que é capacitado com um pouco mais de conhecimento não deve ter motivo algum de orgulho. Logo, ele deve compartilhar esse conhecimento uns com os outros, para que então o outro irmão conheça cada vez mais a Deus de maneira profunda e todos possam caminhar juntos para a glória de Deus. Nada é revelado para nós para que a gente guarde conosco apenas. Não é algo que a gente, bom, agora que me foi revelado isso, então eu vou ficar com isso e não vou dividir com ninguém. Mas não, porque se você faz isso, você faz igual aquele servo que recebe o talento e esconde ele. Multiplique esse talento, trabalhe esse talento. E esse talento que você não recebe para si, você recebe para servir os outros. Essa é uma das principais diferenças também entre a igreja reformada e a igreja católica. Uhum. Porque se na igreja reformada há um repúdio ao autoritarismo, na igreja católica há busca pelo autoritarismo. Né? Então, é o que você falou, a autoridade dos homens no meio da igreja é uma autoridade relativa. Quando a igreja, por exemplo, ela reconhece a autoridade de seus presbíteros, diáconos, das autoridades no meio da igreja, é uma autoridade até que eles se mantenham fiéis à Escritura. A partir do momento em que essas autoridades se desviam da Escritura, a igreja não deve absolutamente nenhum tipo de reverência ou respeito a esses homens. Né? É o que Paulo vai falar em Gálatas. Uhum. Mas isso é o oposto do que acontece na igreja católica. Que a igreja católica é um respeito à pessoa em si e não à mensagem que ela está trazendo. Então a diferença da igreja católica e da igreja reformada é essa, que a autoridade dos homens aqui no nosso meio é uma autoridade secundária. A gente está submetendo à palavra, e enquanto esses homens estiverem submetendo à palavra, a gente vai respeitar esses homens. Na igreja católica é o contrário. A palavra que submete aos homens. Então, assim, a gente se submete ao Papa. Ah, mas e se o Papa não se submeter à palavra? O que a gente exclui? A palavra. O Papa permanece. Sim. A igreja permanece. O dogma da igreja permanece. Né? Então, isso é interessante, que parece uma coisa assim, óbvia, que a gente deve extirpar o autoritarismo no meio da igreja, mas a igreja católica, ela é fundamentada nesse tipo de autoritarismo. Sim. Porque quando a palavra e a autoridade entram em confronto, é a palavra que é excluída e não a autoridade. Exatamente. A igreja católica que movimenta o evangelho, é isso? Não, para aqueles seguidores, né? É que na igreja católica existe uma exaltação pela autoridade. Então, o Papa e a tradição da igreja são autoridades acima da própria Escritura. Não, a palavra vai de acordo com o homem. Então, é eles que vão Sim. Dar o rumo da igreja. Eu mesmo venho de um contexto evangélico, da qual eu estava numa igreja, da qual, num domingo, foi pregado que Deus queria que todos fossem ricos. Deus quer que você seja rico. Se você não for rico, se você não estiver rico, é porque você não está em Cristo, isso é coisa do diabo e tal. E na semana seguinte, a gente começou a estudar as Escrituras e caiu em 1 Timóteo, onde fala que todos aqueles que querem ser ricos caem em grandes contradições, né, em grandes erros. E ao perguntar pro pastor, eu falei assim, mas pastor, domingo passado, o bispo tinha falado isso e isso, que a gente deveria ser rico, mas as Escrituras estão dizendo que não, que a gente não deve buscar essas coisas. E aí? A resposta dele foi bem o que o Guilherme falou. Mas o bispo estudou mais as Escrituras do que a gente. Então, assim, abandona aquilo que as Escrituras estão falando e vamos fazer aquilo que o bispo falou, porque ele é a autoridade maior. Então, foi exatamente o que o Guilherme falou. Há uma busca por esse tipo de autoridade. Existem pessoas que gostam desse tipo de autoridade, porque elas consideram melhor exaltar o homem do que o próprio Deus. Só uma coisa, você vê que aquele
Uhum. Aqueles que têm exatamente o entendimento que a palavra veio para você, saem de lá porque sabem que aquilo não está sendo coerente com as escrituras, né? Exatamente. Mas lá você pode ver, você saiu e lá continua um monte de gente entendendo isso, evangelho raso, sem nenhuma preocupação com averiguar as escrituras, né? Exato. Então, no ponto 2, ele vai falar que Deus concede à igreja autoridade para manter santa a noiva de Cristo. E a gente falou já um pouco disso, mas é bom reforçar de que a igreja, ela tem sim autoridade. Se vocês lembrarem o estudo que a gente fez aqui breve sobre a disciplina eclesiástica, a gente viu que quando um irmão está em pecado, um outro irmão vai falar com ele, depois 2 ou mais irmãos. No final ele leva a igreja e só depois disso é que ele é excluído caso não haja nenhum tipo de arrependimento. A própria congregação, ela é a instância última, né, de recurso. Então, aconteceu muitas coisas até ali. Primeiro, a pessoa teve alguém que foi falar com ela, foi mais uma pessoa, foram mais pessoas da igreja, foi levado a situação para toda a congregação e nem assim a pessoa se arrependeu. E por que depois que é levada a congregação e não há arrependimento, a pessoa é excluída da igreja? Porque nesse ponto a pessoa não está disposta de maneira alguma a se arrepender. Ou porque está totalmente endurecida e não enxerga que aquilo é de fato pecado, ou porque simplesmente ela não quer e acha que o que ela está sofrendo é uma perseguição e não acha que há motivo para arrependimento. A própria congregação, ela é uma autoridade, né? É por isso que quando eu disse que se alguém começar a fazer algum ensino errado e você não dizer absolutamente nada, você está em erro. Você tem, como parte da congregação, autoridade para justamente apontar esses erros, apontar essas heresias e manter santa a igreja. Porque não é só o pastor que está errado, que está ensinando algo antibíblico, mas ele está pervertendo aos outros. A gente vê depois que Paulo vai falar para Tito, fala assim, você tem que fazê-los calar, eles têm que se calar. Eles não podem continuar falando essas coisas, eles não podem continuar pervertendo casas inteiras. Vocês não podem permitir. Então, é sim nossa responsabilidade. E é sim você tem sim autoridade para isso. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 23. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você acha que você é membro da igreja e a sua única função é vir assistir os cultos? Medite depois novamente nessa passagem e veja quantas coisas são requeridas de você. Que você deve orar sem cessar, se regozijar sempre. Você deve admoestar os submissos, consolar os desanimados, amparar os fracos. Você acha que é só assistir o culto? Se você de fato não tem buscado essas coisas e não tem ido atrás disso e orado por isso, você precisa parar e ainda hoje pedir a Deus que te dê um coração que seja conforme o texto bíblico. Nós devemos sim ter essa ânsia de fazer essas coisas. Nós devemos ter esse desejo. E se não há em nós o desejo, é porque de algum modo a gente não considera isso tão importante. E por que não consideramos importante? Porque nós não estamos dando atenção para a voz de Deus. Nós precisamos verificar nas Escrituras, que é a regra e manual de fé e prática, o que devemos fazer, o que devemos agir, o que devemos sentir, o que devemos desejar, como devemos nos portar. As Escrituras, elas servem para isso. As Escrituras, quando você não é cristão, ela é a revelação de Deus para que você seja salvo através da fé em Cristo. Mas depois que você é justificado e a sua santificação começa, as Escrituras servem para que você possa ser educado na fé, de forma que você a cada dia cresça naquilo que Deus quer revelar a você.
Ele de maneira gradativa vai revelar a vontade dele para você. Você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades como cristão. Ainda que você não estivesse nessa igreja, que você ainda estivesse procurando uma igreja, você deveria ter esse tipo de coisa. Você é um cristão, você é um filho de Deus. Se Deus tem esse anseio em consolar aqueles que estão fracos, de admoestar aqueles que estão em pecado, de disciplinar aqueles que estão em erro, você se diz filho de Deus, você deve igualmente ter esse desejo, você deve igualmente ter esse espírito. E como eu falei, se você não tem, ou você está tendo extrema dificuldade com isso, você deve pedir a Deus sabedoria, que dá gratuitamente a todos. Não busquemos felicidade, mas a paz em Deus. E a gente vê que o que mais acontece no mundo é uma busca por felicidade. Às vezes a gente vê pais que vão falar para os filhos: eu só quero que o meu filho seja feliz. Qual é o seu desejo para os seus filhos? Eu quero que ele seja feliz. Mas a felicidade sem Deus, ela é totalmente vazia. Tem gente que vai querer buscar felicidade no trabalho. Mas depois de tanto trabalhar, vai chegar um momento que o trabalho já não será mais tão gratificante. Que não haverá mais felicidade nele. Tem gente que vai buscar felicidade no riso. Então eu preciso estar em momentos engraçados, eu preciso assistir filmes de comédias, eu preciso ser engraçado, eu preciso estar movido de alegria para então ser verdadeiramente feliz. Mas a alegria, uma hora vai acabar. Uhum. Faz tanto nós vimos assim, os filmes dele. Recentemente ele estava cometido de uma grande depressão. Sim. Boa parte dos comediantes. Boa parte dos... Exatamente. Whindersson Nunes. Sim. Boa parte dos comediantes. Porque o riso, ele cessa. Você não vai estar rindo e feliz para sempre. Ou você acha que problemas não acontecerão na sua vida? Ou você acha que não haverá tribulações na sua vida? O próprio Cristo nos disse isso, que a gente terá aflições nesse mundo. Então o riso não é a fonte única de felicidade. Acho que é Salomão que fala, né? Que até para sorrir o coração dói, não é assim? Não lembro se é exatamente dessa forma. Que até o esforço para sorrir o coração carrega uma carga bem forte, né? É. Sustentar esse tipo de coisa, né? Então tem gente que vai talvez buscar felicidade na bebida. E aqui eu não estou querendo dizer que eu considero de alguma forma errada o uso de bebida alcoólica moderado. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que a felicidade última da pessoa é a bebida alcoólica. Tem gente que não vê a hora de chegar a sexta-feira para aquele happy hour. Tem gente que não vê a hora de sair do trabalho para então beber com os amigos. Tem gente que o momento mais feliz dele é a hora que ele vai tomar aquele determinado vinho, ou aquele determinada cerveja, ou uísque, ou o que seja. Só que uma hora a bebida vai acabar. Ou o dinheiro dele vai acabar também. Mas e quando acabar? Onde vai estar a felicidade dele? Ela vai acabar. Ela é momentânea. Ela não vai perdurar. Tem gente que vai buscar a felicidade, então, em relacionamentos, né? Homens vão querer conhecer muitas mulheres, mulheres vão querer conhecer muitos homens, porque assim talvez eles possam ser felizes. Mas dessa forma, eles só vão trazer para si cada vez mais problemas. Ele não vai conseguir felicidade nisso. Talvez por um momento, por um breve momento, ou por um longo momento, ele consiga se sentir feliz ou ter prazer nisso. Mas logo, esse prazer e essa felicidade, ela acaba, porque ela é também momentânea. Tem gente que vai buscar felicidade em música, felicidade em comida. Então, o ser humano está sempre buscando felicidade em alguma coisa que seja terrena. Mas essa felicidade, ela nunca vai perpetuar. Ela sempre vai acabar. Essa felicidade terrena, ela é finita. A única felicidade que vai seguir por toda a eternidade é a felicidade que está em Deus. É a paz que Ele nos dá em relação ao perdão dos nossos pecados. Porque aí nós seremos verdadeiramente felizes. Aqueles que estão em problemas, o texto de Filipenses vão falar assim: se você está ansioso, leve todas as suas petições a Deus, para que então a paz que excede todo entendimento esteja contigo. Porém, você vai falar assim: como assim a paz que excede todo entendimento? É quando você está passando por uma situação de luto, uma situação de doença, uma situação de problema financeiro,
e está realmente doendo, aquilo realmente está sendo algo triste na sua vida, mas por dentro você está em paz. E é uma paz que não acaba. E é uma paz que vai durar a eternidade toda, porque ela não vai findar nunca. Então nós não devemos ser condicionados, o nosso cristianismo, a nossa fé, não deve ser condicionada ao que nos acontece. Porque, mediante as coisas que nos acontecem, nós devemos permanecer firmes em Cristo. Nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus. Não foi Ele quem disse que estaria conosco até a consumação dos séculos? Ou Ele acaso mentiu sobre isso? Ou acaso o que Ele disse foi apenas algo motivacional para que você lembrasse de vez em quando? Ou colocasse uma frase na parede para que você olhasse e se sentisse feliz por um breve momento? Se você não tem encontrado essa felicidade eterna em Deus, é porque duas coisas podem estar acontecendo. Você não tem o buscado e não tem feito uso dos meios de graça que Ele coloca para nós. Você não tem, de repente, lido a Bíblia, você não tem orado, você não tem tido comunhão com os irmãos. Ou, ainda pior, se você não tem encontrado felicidade em Deus, é porque, de repente, você possa não estar em Deus. Você, de repente, pode não ser um cristão. Então, você deve, clamar a Ele por misericórdia. Você deve ir até Ele e pedir para que Ele se revele de maneira salvífica, para que Ele dê essa paz que excede todo entendimento. Só para contextualizar o que eu falei, está em Provérbios 14:13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Excelente. Provérbios 14:13. Ótimo. Eu acho que quando Salomão estava alegre, sorrindo, ele tomava. Então, toda felicidade à parte de Deus é uma felicidade vazia e momentânea. Porque somente a felicidade em Deus, ela é eterna. Somos, de fato, a palavra mesmo bem-aventurado, ela vai trazer essa conotação de que mais feliz é. Nós somos mais felizes, nós somos verdadeiramente bem-aventurados, porque estamos em Deus, porque fomos salvos por Ele. E às vezes você pode falar assim, mas como que o perdão dos meus pecados pode ser algo que me traria profunda felicidade? Tá bom, eu tive meus pecados perdoados, mas e daí? Se de repente você pensa assim, é porque você de repente não percebeu o quão mal é o seu pecado. A malignidade que existe num estado pecaminoso. A gente, quando somos salvos por Deus, nós somos justificados e perdoados dos nossos pecados. Mas, às vezes, nesse momento, a gente não consegue enxergar toda a imundícia que há dentro de nós. É como se nós estivéssemos num quarto escuro, e então fosse nos dado uma vela. E essa vela clareasse brevemente uma parte desse cômodo, e você visse sujeira, e então limpasse aquela área. Mas aí uma outra vela é colocada, e mais luz é colocada naquele lugar, e você vê mais sujeira. E você começa a limpar mais aquela sujeira. E mais uma vela é colocada. E você vê ainda mais sujeira e comidas estragadas e animais mortos. E você começa a pensar, como eu pude viver esse tempo todo num ambiente onde havia todo esse tipo de coisas podres, e sujeira e coisas imundas. E você começa a se assustar. E gradativamente você vai recebendo mais luz para que a sua vida seja limpa pelo Espírito Santo. Imagine se, quando a gente fosse salvo, Deus pudesse iluminar esse quarto de maneira total. Eu acho que nós desmaiaríamos, tamanho podridão que nós encontraríamos ali. É por isso que Deus, Ele nos trata de maneira amorosa e nos santifica de maneira gradativa para que a gente possa enfrentar essas tribulações e esses pecados que muitas vezes a gente não tinha nem conhecimento antes mesmo de ser salvo por Ele. Então, nós devemos sim nos alegrar e ser verdadeiramente felizes quando de fato nossos pecados são perdoados. Porque o único pecado que seja, ele já era uma passagem só de ida para o inferno. Então nós agora temos paz com Deus e temos uma morada com Ele de maneira eterna, para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais. Se a gente de fato soubesse quão belo é Cristo, a gente de maneira alguma olharia para o pecado. A gente não deve pedir a Deus somente que não nos deixe cair em tentação, mas devemos pedir a Ele que nós tenhamos nojo do pecado. Ninguém peca e ninguém comete ou realiza algum ato que considera ruim. Ninguém, por exemplo, come lixo da rua de maneira espontânea. Ninguém vai pegar, por exemplo, água podre para beber, porque considera aquilo nojento e não consegue ter condições nela de fazer aquele ato.
Se a gente visse os nossos pecados da mesma maneira, nós não o cometeríamos. Nós só cometemos os pecados porque, de alguma maneira, naquele breve momento, nós consideramos algo bom. Nós temos desejos e anseio por aquelas coisas. Então nós devemos pedir a Deus que tenhamos nojo dos nossos pecados, para quando nós olharmos para Ele e vermos a podridão que de fato Ele é, e olharmos para Cristo, a gente não tenha dúvida de que Cristo é sempre a melhor opção nesse ato. Que Cristo sempre será a melhor opção em todas as coisas. Então que Deus possa garantir que nós tenhamos essa visão em relação ao perdão dos nossos pecados, para que a gente entenda que somos verdadeiramente felizes. Que somente o perdão dos nossos pecados seria o suficiente para que vivêssemos toda uma vida alegre para todo sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado, Senhor, pela presença das pessoas aqui. Obrigado porque o Senhor que as trouxe, que o que foi dito, Senhor, possa ser gravado em nossos corações. Que possamos sair daqui, Pai, praticando as coisas que ouvimos. Que possamos sair daqui amando mais a Deus, amando mais a obra de Cristo na cruz. Para que, amando o Senhor dessa forma, possamos de maneira alegre e desejosa servi-lo. Que possamos ver a alegria que é ter os pecados perdoados. E que possamos anunciar a outros, Senhor, essa alegria. Para que, de fato, seja boas novas, não só para nós, mas para aqueles também que estão perdidos procurando por salvação. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Próximo estudo, capítulo 9. Deveríamos nos preocupar mais com amor e menos com sexo. O Renan que vai fazer esse estudo. Então, se vocês puderem ler em casa o capítulo antes de vir, será muito bom. Caso tenha alguma dúvida que vocês queiram trazer, será extremamente importante. Só rapidinho, pessoal, sábado que vem não vai ter estudo. Então a gente continua, no sábado que vem vai ter a noite cultural aqui na igreja. Por alguns motivos precisa ser marcado no sábado. Então vai ter um evento na igreja às 19h. Lançamento do livro do Renato Vargas. Isso aí. E aí vai ter o evento, a gente vai divulgar melhor. Aí o estudo volta no dia 23 e no dia 30 a gente encerra. Então o livro é o